Olá, tudo bem, meninos? Professor Edivaldo Júnior, Filosofia, dando continuidade às nossas aulas remotas. Então, o compromisso do Colégio Ateneu é manter vocês em atividade e no foco. E aí, essas aulas remotas, elas servem para dar continuidade ao nosso programa, consequentemente, para que quando a gente volte a ter as nossas aulas presenciais, a coisa caminhe como deveria estar acontecendo. Tudo bem? Bom, hoje nós vamos estudar nosso capítulo 6 do material SAIS. Nosso capítulo 6 ele trabalha com um tema muito interessante que é tecnologia e sociedade. A ideia é discutir o conceito de tecnologia, caminhar um pouco por esse conceito, entendendo o que é que a tecnologia afeta na sociedade, tanto em tempo remoto como na atualidade. E aí a gente vai até um filósofo chamado Pierre Levy, onde ele discute uma coisa chamada cybercultura, que é uma ideia muito inerente ao século XXI. Tudo bem? Então vamos lá. O que a gente pode entender por tecnologia? A palavra tecnologia vem de técnico e é algo que se entende, a grosso modo, como uma transformação por meio da técnica de algum material bruto em algo que você acabou de transformar e que necessariamente vai ser atribuído um valor. Eu digo necessariamente porque depois do mundo capitalista, tudo que a gente transforma, ou a força que a natureza nos deu para transformar os objetos em matéria-prima, evidentemente termina caminhando para uma questão de um valor baseado no lucro. Mas lá na frente eu te explico melhor essas questões. No caso de filosofia, a minha ideia primeira é mostrar para vocês essa tela de Michelangelo para que a gente crie aquele conceito de compreender a filosofia também por técnicas, e uma delas é exatamente analisar essas figuras de retórica, o conceito, as palavras, e figura de linguagem e todo tipo de simbologia que a gente pode acrescentar nas ciências humanas. No nosso caso agora, Michelangelo, ele quando pinta o nascimento do homem, está aí representado Adão e Deus, Adão numa nuvem, vigoroso, forte. Ele quer passar uma ideia, e a ideia da criatividade e do trabalho está bem explícita aqui, porque o trabalho é aquele componente que nos faz desenvolver enquanto sociedade. Então, qual é a ideia aqui da tela de Michelangelo? Ao passo que Deus cria o mundo e passa a descansar, é como se ele tivesse, ao criar um homem, ele tivesse entregando e passando o bastão e dando praticamente um conceito bem amplo, né? Tu vai trabalhar para se sustentar e a partir do teu suor tu vai tirar da terra o teu sustento. E essa ideia de dar esse livre-arbítrio a Adão, que está sendo aqui mostrado como uma criatura que agora vai ter a liberdade para dominar o universo, o mundo, enfim. Eu lembro para você que Michelangelo é um pintor renascentista, e toda a ideia que ele quer passar aqui também é aquela crítica ao período medieval. Período medieval que eu vou mostrar para você agora, que essa tecnologia ligada à sociedade foi tão importante lá desde o período medieval, porque ele vai deixar a sociedade muito mais complexa e plural, e evidentemente isso vai lá na frente descambar para uma ideia de complexidade, de capitalismo, de troca, de comércio, enfim. Vamos para o nosso próximo slide, eu te mostro mais ou menos aqui qual a ideia que eu quero passar para vocês. Bom, a tecnologia como ação humana. Quando você estiver lendo o seu texto, você vai perceber que há uma relação direta entre tecnologia e mudança social. Só que aqui, nesse exato momento, quando você vê aqui camponeses na Idade Média arando a terra, isso aqui também é
tecnologia. Só que não é uma tecnologia associada à ciência. Quando a gente fala que sempre houve a técnica, sempre houve o domínio da natureza pelo homem. Então aqui, camponeses no trabalho, isso vai gerar, aos olhos de um excedente de produção, uma indústria lá na frente muito complexa. Por quê? Tudo começa aqui. Quando eu produzo, quando eu aro a terra, eu estou produzindo ali um excedente. Então essa sobra, aquilo que está sobrando, ela vai ser, na verdade, comercializada. Eu estou agora trabalhando com trocas comerciais. Então a agricultura ela é fundamental para essa transição da Idade Média para a Idade Moderna, e a partir daí esse termo tecnologia ele passa a ser surpreendente. Por quê? A partir daí a sociedade começa a ficar mais complexa, e aí, a começar pelo capitalismo comercial, aquelas trocas, depois vai vir o capitalismo praticamente industrial, e hoje é o capitalismo financeiro, o capitalismo de banco. Então a ideia aqui é mostrar que quando você tem uma mudança na sociedade através de um aparelho como esse que está sendo mostrado aqui, um arado, isso também é tecnologia. Isso é a intervenção do homem na natureza. Agora, a partir daí, essa natureza que ele passa a dominar com mais ênfase porque está produzindo mais excedente, isso torna a sociedade muito mais complexa, porque essa sobra, esse excedente vai ser comercializado e essas relações comerciais acabam mudando toda a estrutura da sociedade. Entendido? Então, vamos fazer essa ponte novamente. A Idade Média, comumente se diz que foi um período de muito pouco comércio. E é verdade, o comércio existia, mas era muito tênue, uma coisa muito fraca. A moeda praticamente não circulava. Mas quando começa a vir com mais força essas trocas comerciais, aí você vai ver a complexidade social feita a partir do trabalho, porque o trabalho gerou um excedente, tá bom? E aí, um filósofo chamado Karl Marx, ele vai trabalhar exatamente já um ponto a mais nessa linha de entendimento, porque ele vai dizer o seguinte: olha, quando esse homem, quando chega ao capitalismo verdadeiro e ele perde os bens de produção, ou seja, esse arado que é dele, que é um instrumento de posse dele, quando ele passa a trabalhar numa fábrica onde nada ali lhe pertence, ele está trocando o trabalho dele, o suor, por um salário. E essa lógica, que é a lógica do capitalismo, Karl Marx ele vai dizer que quando essa estrutura de fábrica, quando você começa a compreender que a sociedade está muito mais complexa, onde há uma divisão social do trabalho, quando há uma divisão social pelo trabalho, isso gera um lucro, uma riqueza, e aí você tem o que a gente chama de sociedade totalmente hierarquizada a partir do lucro, ou seja, quem é dono dos meios de produção, o dono da fábrica, que você vai chamar de burguês, ele vai pagar um salário, e esse salário, na verdade, é uma mais-valia. Mais-valia é quando você explora a mão de obra do trabalhador. O que Karl Marx vai dizer? Vamos aprofundar mais esse conceito do trabalho. Para ele o trabalho é fundamental, só que não pode ser um trabalho extremamente explorado para dar só a ideia do lucro, porque aí a sociedade fica completamente estratificada e é duro manter essas relações sociais, porque haverá aí, na visão de Karl Marx, a chamada luta de classe. Deixa eu te explicar melhor isso aqui. Desculpa, aqui, agora. O que é trabalho para Marx? Olha só. Primeiro, vamos entender aqui o que ele fala sobre o trabalho. O trabalho não é sofrimento. O trabalho é a essência do nosso desenvolvimento. Então, para Karl Marx, trabalho por trabalho, isso não traz sofrimento. Porque, na verdade, ele associa o trabalho a uma expressão que se chama dignidade. E é a partir do trabalho que os homens se completam.
as relações sociais, elas começam a ser tecidas a partir da relação do trabalho. Ou seja, aquilo que eu falei no início da aula, quando eu transformo uma matéria bruta em algo que eu vou atribuir valor, aquilo é fantástico. O que Marx critica é que esse trabalho, ele está sendo, na verdade, ele é explorado ao máximo. E aí ele faz uma dura crítica à Revolução Industrial, não especificamente à Revolução Industrial, mas sim ao chão da fábrica, à exploração do trabalhador por essa classe social abastada que você chama de burguesia. Então, resumindo, Marx considera o trabalho uma forma de dignidade, uma forma de desenvolvimento social. Porém, quando acontece a divisão social do trabalho, aí ele entra com muita força fazendo uma crítica a essa sociedade que passa a atribuir o lucro a um trabalho que é mal pago, que é o que a gente chama de chão de fábrica, e isso é uma relação que só faz a exclusão social ficar muito maior. Isso é uma realidade, infelizmente, que a gente tem que encarar, que é uma realidade do mundo final de Idade Média, início do capitalismo, quando começa toda uma revolução industrial. A revolução industrial tem início, ela não tem fim, ok? Vamos seguir aqui para a gente compreender um pouco mais essa ideia de tecnologia e sociedade. Bom, esse próximo slide, eu fiz questão de trabalhar com essa ideia de liberdade porque a gente já discutiu um pouco o que é liberdade. Só que agora, presta atenção aqui num conceito. A liberdade que escraviza. A gente está agora dando só um salto, final do século XIX, início do século XX. A escola de Frankfurt, Adorno, Horkheimer, são filósofos que vão trabalhar exatamente com essa ideia de que a liberdade, ou o que a gente sempre desejou, ela na verdade está nos escravizando. Então, aquilo que seria visto como algo extremamente necessário, que é a produção capitalista, atender a essa massa de consumidores, o que foi que aconteceu? Com o passar do tempo, essa mesma lógica capitalista, essa cultura de massa que se forma, ela termina nos escravizando. Eu vou ampliar para você compreender a leitura do seu material. Veja. O que é que o capitalismo determina? Você lembra quando você nas aulas de história deve ter visto quando o seu professor ou professora mostrou lá o desenvolvimento da Revolução Industrial, o Fordismo, o Taylorismo? E aí sempre, eu não sei se você chegou a comentar com o seu professor isso, sempre que se trabalhava a Revolução Industrial, se mostrava geralmente uma imagem de um filme, cinema mudo, de Charles Chaplin, ele trabalhando dentro de uma fábrica, e aí esse trabalho que Charles Chaplin fazia através do personagem Carlitos, ele sempre era traduzido como uma ideia de que o trabalhador ali está sendo explorado, ele está numa esteira de fábrica, ou seja, fazendo atividade repetitiva, que é o Fordismo, na verdade é isso, né? Uma esteira, o trabalhador fica a mercê daquilo que passa à sua frente, e ele ali vai trabalhando, vai organizando aquela peça, e ele só ele só executa uma só tarefa. Então aquilo ali, aquela imagem é típico da Revolução Industrial, do Fordismo, né? Que começa com Henry Ford, um industrial que passa a fabricar, obviamente, automóvel com a marca que levou o nome dele. Então, veja, eu estou te mostrando só um exemplo para que você consiga alcançar o que vem agora. A liberdade que escraviza, ela advém exatamente dessa fábrica. É o apito da fábrica que chama você para o horário, para que você adentre ao chão da fábrica. Você tem horário para tudo e você precisa cumprir aquele horário, precisa cumprir rigorosamente aquela função que foi pré-estabelecida pelos engenheiros de produção. Então, na verdade, o que seria o capitalismo? Uma ideia para te libertar, porque essa produção ela te daria condição para você, na verdade, consumir tudo que a tecnologia está te dando. Na verdade, a tecnologia não tem nada de ruim. O produto dela é que está sendo apropriado e não há
a chamada distribuição de riqueza. Pelo contrário, isso só acentua o que nós chamamos de desigualdade social. Então vamos aqui entender por que você está se escravizando pelo conceito da escola de Frankfurt, de Adorno e Horkheim. Então veja só, quando ele diz assim, ó, desorientação com o corpo. Por que desorientação? Lembra do que eu falei de Carlitos? Ó, trabalhar, você não sabe nem o que você está produzindo mais. Então teu corpo está desorientado porque a produção é para atender a uma massa. Massa que vai consumir em grandes shoppings, em grandes supermercados. São grandes fábricas, imensos cinemas. Ou seja, e aí a escola de Frankfurt vai dizer que até a cultura ela foi robotizada. Então na verdade você está preso, escravizado. Você assiste um filme por uma indústria cultural que planeja certas atitudes dentro das imagens que é para passar uma mensagem que na verdade está te alienando e você não percebe. Do outro lado, você passa a ser um nômade com sua mente, você perde a sua consciência. É o que Karl Marx dizia assim, ó, a gente precisa retomar nossa consciência pela luta, a chamada luta de classe. Operário, classe operária, lutar através dos seus sindicatos, porque você está sendo explorado por essa tecnologia fabril. Voltando aqui para a escola de Frankfurt, grandes armazéns, centros de distribuição, emoções idênticas, ou seja, a gente vira um robô. Nós somos marionete dessa indústria cultural, dessa cultura de massa. Concentrar compras, consumo de massa. Notem que você tem aí quase que uma relação. É como se aqui você tivesse que fazer aquela relação de ligar um ponto a outro. Produção de massa, você liga consumo de massa. Grandes shoppings. Aí você pode aqui, ó, concentrar compras. Você coloca tudo ali em um único centro, você concentra a compra e você tem ali todas aquelas pessoas circulando ao bel prazer do consumismo. Grandes supermercados. Você tem aí centros de distribuição, grandes fábricas, grandes armazéns, imensos cinemas e você tem emoções idênticas, consumo de massa, ou seja, tua emoção ela está sendo trabalhada só para te alienar. Bom, esse é o conceito da escola de Frankfurt de Adorno. Agora, obviamente que nem todo filósofo navega nesse conceito de Frankfurt. Hoje a gente trabalha com o conceito de tecnologia de informação, ou seja, a tecnologia agora está associada à informação. Inclusive isso é uma profissão. Então a tecnologia da informação é o que a gente chama hoje de cybercultura, que é o que a gente vai trabalhar agora a partir de um filósofo chamado Pierre Levy. Então vamos ver qual é o conceito de cybercultura para entender essa tecnologia de informação. Vamos lá. Desculpa. Agora, o que é cybercultura? É a cultura entendida como um conjunto de espaços, atitudes, rituais e costumes que as pessoas desenvolvem quando entram em contato com a tecnologia. Então vamos lá, vamos compreender isso. A cybercultura, na verdade, ela constrói um conceito de que as informações nas redes sociais elas circulam numa velocidade tamanha e a partir dessa velocidade as pessoas estão interligadas produzindo cultura, produzindo uma nova sociedade, uma nova dinâmica, produzindo pessoas que agora produzem cultura e essa cultura que é produzida, ela praticamente ela é feita coletivamente. Te explico melhor isso. O que é produzir cultura coletivamente? A Wikipédia é um exemplo disso. Você tem a plataforma, se tiver algum assunto ali que você está vendo que ninguém ainda comentou, você vai e posta o teu entendimento sobre aquilo ali. Obviamente que outra pessoa que vai pesquisar aquilo ali, ela vai consumir o que você postou. Agora, se você
não tem o conhecimento necessário para fazer ali uma reflexão sobre determinado assunto, então, obviamente que aquela informação que você gerou, ela não é uma informação confiável. É diferente de você trabalhar com um site de uma universidade, de uma escola, do governo, de um museu. Hoje, o que é que acontece? A grande crítica que se faz à cybercultura é que essa coletivização da informação, ela vem gerando grandes prejuízos. Basta você ver nesse exato momento essa crise que a gente está vivendo de informação a partir da pandemia do coronavírus, e você vê a enxurrada de fake news e a ciência tentando brigar todos os dias, tentando passar informações verdadeiras, científicas. Isso é só um pequeno exemplo de como isso pode ser uma coisa boa ou pode ser uma coisa ruim. O Pierre Levy, ele diz o seguinte, olha, a tecnologia ela sempre foi excludente. E é verdade. Você nunca vai ter uma tecnologia que ao invés de excluir, ela vai fazer com que o consumo aumente e você consiga fazer com que toda a sociedade ela consiga trabalhar dentro daquele espírito que a tecnologia ela vai abraçar todo o chão de fábrica, por exemplo. Para ficar mais claro, quando você vai a um banco e saca, ou quando você começa a compreender que todos esses aparelhos tecnológicos, principalmente um caixa de um banco, um caixa eletrônico, óbvio que quem fazia aquela função era um funcionário que trabalhava internamente e perdeu o emprego. Então a tecnologia ela é excludente por si só que o Pierre Levy ele diz, olha, isso sempre aconteceu e não tem como corrigir isso. Uma coisa boa da tecnologia da informação que esse filósofo trabalha é esse conceito de que, olha, está todo mundo ali produzindo coletivamente. E isso é uma coisa legal que tem que ser aplaudida, digamos assim. Bom, cada um tem a sua ideia do que é tecnologia e de como interagir com ela. Eu só peço a vocês que pensem bem sobre esse conceito de cybercultura e sobre o que você está lendo. Você recebe uma enxurrada de informação todos os dias e é preciso decodificar, porque senão a gente termina não escolhendo informações verdadeiras, e a ciência ela só pode evoluir a partir de coisas que são comprovadas, ok? Bom, foi isso. Nosso capítulo 6, ele trabalha com tecnologia e sociedade, depois você dê uma lida e depois você visite o Google Sala de Aula, porque aí tem outras coisas para você lá bem legais, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e a gente se encontra lá dando continuidade capítulo 7, 8, enfim, em outro momento. Grande beijo, meninos!